Olá, olá Rodrigo, tudo bem? Olá, deixa eu colocar aqui a informação da live hoje. Entrevistas. Nossa, meu celular está completamente ruim. Eita, que internet horrível. Fixar comentário. Olá, pessoas. Tudo bem? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Esperar só mais um minutinho e a gente já começa. Eu vou mandar um e-mail aqui. Coisa rápida. Que loucura, olha só. Às vezes aparece gente entrando no mundo ali. Não. Voltou. Oi, tudo bem, gente? Tudo bem? Vamos lá, hoje a gente vai falar de entrevistas. As informações de hoje, cara, são muito ricas. Tem muita coisa legal pra gente falar hoje. Tem muito assunto. Eu já vou deixar aqui preparadas as perguntinhas, porque não vai dar tempo de falar em 20 minutos, eu já vou avisar. Vai passar de 20 minutos, mas a gente vai se falando, a gente vai... Vocês ficam aqui comigo, pelo amor de Deus. Tá bom, pessoal? A gente vai falar de entrevistas. Se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, a gente vai falar também, rapidamente, só vou mencionar. Lembrando que o curso não é o curso de preparação de entrevistas, é o curso de análise de currículo, tá bom? E hoje é a nossa última live. Vou sentir falta de fazer live todo dia. É cansativo, mas é muito bom. É bem gostoso. Certo? Bom, já vou começar, porque tem muito assunto. A Dani entrou agora e a Rita entrou agora, beleza. Olha só, o que acontece? Quando a gente tem entrevista, a gente tem algumas perguntinhas que eu quero reforçar, mesmo que eu falei ontem, mas eu quero reforçar ainda hoje, porque essas perguntas são muito recorrentes dentro da entrevista, né? Então eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, por que você ficou 8 meses no seu último trabalho, né? Eu tô dando 8 meses, mas como um exemplo, às vezes, né, você ficou 1 ano, você ficou 6 meses, você ficou 2 anos, é uma pergunta recorrente, os recrutadores geralmente querem saber por que você ficou X tempo no antigo empregador. E essa resposta, gente, ela tem que ser sincera, não dá pra você mentir, mas você também não precisa se expor 100%. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tenha sido mandado embora e você teve alguma situação muito complicada dentro da empresa e você foi mandado embora, mas assim, você não realmente não quer dizer explicitamente o porquê que você foi mandado embora. Então eu preciso que vocês pensem bem nessa resposta, mas que vocês já vão pra entrevista sabendo o que vocês vão responder. Tá? Porque quando a gente tá falando aí de preparação de entrevistas, quando a gente tá falando de perguntas de recrutador, tudo isso é muito bem analisado, certo? Então essa é uma pergunta que eu trouxe aqui pra vocês, de forma que vocês pensem, porque isso é sempre muito importante pra responder, tá bom? Deixei outra perguntinha aqui pra vocês. Você já se candidatou em outras vagas da nossa empresa? Essa pergunta já fizeram pra mim na entrevista que eu fiz no Grupo Boticário. E pra vocês terem uma noção, eu acho que eu tinha mais de 10, 15 candidaturas lá dentro. E eu respondi pra recrutadora, eu falei, sim, eu tenho, já me candidatei, já tem anos que eu tento entrar aqui na empresa. E aí ela me respondeu assim, então, eu sabia, eu vi no meu sistema. Ela tava jogando um verde pra colher maduro. Mas por que eu trouxe essa pergunta aqui pra vocês? Exatamente pra vocês também terem consciência e noção do que é perguntado, tá? Do que pode acontecer aí de pergunta e você tem que saber responder. E aí eu volto à sugestão, não vão mentir, tá? Por favor, gente. E por fim, eu trouxe aqui a pergunta que acho que também muita gente faz, que é onde você se vê daqui a 5 anos, né? Eu não sei se vocês têm tranquilidade em responder esse tipo de pergunta. Se não tem, eu já deixo a sugestão. Então eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês analisem aonde vocês querem chegar daqui a 5 anos, tá? Se vocês querem ser gerentes, né? Hoje vocês são analistas, você quer ser gerente? Não, hoje eu sou estagiário, eu quero me tornar um analista, né? Não, hoje eu quero trabalhar CLT, mas amanhã eu quero ter um negócio próprio. É complicado responder isso para dentro da empresa, porque ele já vai analisar o seu futuro. Só que qual que é o ponto central dessa pergunta aqui? É o perfil organizacional da empresa.
Se a empresa, por exemplo, é uma empresa de inovação, é uma startup, e você falar que você quer um crescimento a longo prazo, não vai ser igual da empresa, tá? E o inverso também é proporcional. Imagina que você está indo numa entrevista de emprego de uma empresa tradicional, conservadora, e você responde que você quer um crescimento muito rápido na sua carreira, também vai ser complicado, porque o recrutador vai pensar, bom, esse perfil não vai ser muito adequado com o perfil organizacional da empresa. Certo, pessoal? Trouxe essas 3 últimas perguntas para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas de perguntas de entrevista, me manda que a gente vai respondendo, tá bom? Por quê? Porque tem muito assunto hoje. Quero falar com vocês sobre uma coisa super legal. Uhul! Roupa de entrevista. Vamos falar de roupa, né? Gente, é engraçado quando a gente fala em questão de imagem pessoal, porque tem uma questão muito coerente da nossa roupa para em qualquer lugar, tanto no home office, quanto numa entrevista, quanto no trabalho, quanto em qualquer lugar. Só que dentro das entrevistas as pessoas ficam muito ainda receosas, o que eu uso, o que eu não uso. Eu fiz uma enquete aqui uma vez no Instagram, onde a resposta foi que a maioria das pessoas, acho que deu mais ou menos 85%, preferem usar roupa social na entrevista, ao invés de ter que escolher uma roupa mais despojada, mais esporte fino. Tenho também uma live com uma construtora de imagem. Construtora, eu tô com construção na cabeça. Consultora de imagem que tá no meu IGTV também, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas eu trouxe aqui alguns modelos para que a gente possa analisar juntos qual que é a ideia por trás da roupa. Por quê? Olha esse primeiro exemplo aqui dessa moça que ela tá usando um jeans junto com um cardigan amarelo. Vocês percebem que ela tá usando calça jeans, tá com uma sandalinha básica, mas ela tá com uma roupa que não é social, não é 100% social. Ela está extremamente adequada para ir numa entrevista de emprego, por exemplo, de uma empresa, de um escritório, de uma empresa menor, de uma startup, né? Eu até diria que a startup, essa segunda opção também seria bem adequada para uma startup, porque você percebe que tá um pouco mais leve a roupa? E vocês, homens que estão assistindo, calma que vai chegar a parte de vocês, viu? Também tem roupa pra vocês. Mas olha só, aí eu tô dando um exemplo mais colorido, né? Às vezes um pouco mais verão. Quando a gente fala de colorimetria também, um pouco mais de cor. E esse segundo exemplo da moça que tá com uma camisa branca, é uma roupa também ótima, excelente para empresas de inovação, empresas que não têm dress code. Todo mundo aqui sabe o que é dress code? Depois vocês comentam, quem não sabe, levanta a mão aí. Então, assim, para empresas que não tem dress code, é uma ótima roupa. Você percebe que o cintinho tá bonitinho, combinando com o sapato, a calça preta, uma blusa branca, uma camisa branca, show, fechado, né? Esses outros 2 exemplos aqui no final, a moça que tá com acho que é um cardigan também um pouco maior, rosa, não sei o nome exatamente, e a outra moça que tá com uma blusinha mais azulzinha, você já percebe que por conta do sapato, né, a gente tá falando aqui de um escarpão, já dá um ar mais sofisticado, né? Então eu já imagino também aquela pessoa, aquela candidata que tá saindo da sua empresa e indo para outra empresa fazer entrevista, né? E aí você tá lá, você tem que trabalhar um dia e sair na metade do horário para fazer entrevista. É uma ótima opção para você só simplesmente trocar o sapato, né? Tira uma sandalinha, uma sapatilha, coloca um escarpão, show de bola. Você já sai de um look básico, né? Mais esporte fino para um look mais social. Falando dos homens, deixa eu ver se esse exemplo é melhor. Eu tenho um exemplo aqui que esse é bom. Tem mais outras fotos. Dentro da live com a consultora de imagem, que foi a Amanda, ela comentou o seguinte, a dica para os homens. O cinto, meninos e homens, o cinto, a cor do cinto é o ideal você ter a mesma cor do sapato, tá? Por quê? Porque isso também traz um ar de que você se programou para aquela entrevista, você se arrumou para aquele momento, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos interessantes onde vocês conseguem utilizar tanto numa empresa que não tem dress code, quanto em empresas que têm dress code, né? Então você percebe que esse primeiro exemplo, o cara tá de terno, a camisa social, ele tá com uma calça preta, um pouco mais de terno, de social mesmo, né? O cinto combinando com a calça. Então vocês conseguem perceber aqui que nesse modelo é ótimo para empresas tradicionais. Ô Ju, mas me dá um exemplo aí de empresas tradicionais. Eu vou dar um exemplo de um segmento. O setor automotivo,
ainda que tenha algumas áreas menos tradicionais, vamos dizer assim, que trabalha muito no dia a dia, talvez com um motorista, um caminhoneiro, um mecânico, ainda assim, empresas de segmento de setor automotivo são muito tradicionais, né? É um exemplo para vocês. Já, por exemplo, para um escritório de advocacia, já não dá para esse candidato usar, porque no escritório de advocacia você tem que ir, tipo, da cabeça aos pés, social, terno, gravata e tal, né? Mas o segundo exemplo aqui, olha só, já tá, esse look do segundo exemplo aqui, eu acho que tá excelente para quebrar esse gelo, para empresas que têm esse meio termo, que talvez não tenha tanto dress code, né? Percebe, meninos, que o cara tá com a camisa por baixo da calça, a calça tá por cima da camisa, né? Então, assim, isso traz também um ar muito mais de elegância. Só que ele tá despojado, tá 3/4 a manga. O cinto novamente combina com a cor do sapato, mas as cores estão bem neutras, né? Aqui no terceiro exemplo, onde o moço tá com fundo branco, já tá mais social. E é engraçado, porque tá quase o mesmo padrão do segundo, né? Mas você percebe que só o jeito, só a camisa um pouco mais longa já traz um ar mais de social. E o quarto exemplo aqui, o cara tá usando blazer, mas ele tá de calça jeans, ele tá bem despojado, né? Ele tá realmente aí para uma empresa de startup também, uma empresa de inovação, mas não tá para uma empresa de segmento mais tradicional, certo? Aí eu trouxe aqui alguns outros exemplos para nós mulheres aqui que tem calça jeans, tá? Na live da consultoria de imagem, a sugestão da Amanda foi: quanto mais escuro o jeans, mais a impressão de que ele é sofisticado, tá? Então, se você está usando você quer usar uma calça jeans numa entrevista de emprego, sugiro que vá com calças escuras. Perceba que o terceiro exemplo aqui já tá um pouco mais clara a cor. Você percebe a diferença, né? É muito mais claro a gente ver a diferença de que realmente um jeans mais escuro traz essa ideia de roupa, assim, o look fica mais sofisticado do que a calça jeans mais clarinha. Aqui para os homens, olha só a opção aqui, né? A gente tem a opção de um sapato mesmo e a opção de um tênis. Eu adorei essa roupa do tênis, pena que o meu rosto tá bem na frente do moço aqui, mas dá pra ver a roupa. Porque qual que é a ideia? Acho que eu tenho mais um exemplo aqui. É a mesma foto, acho que esse aqui é melhor. Qual que é a ideia aqui? Ambas as roupas para vocês homens servem para empresas de inovação. Por que eu tô batendo muito nessa tecla? Porque eu sinto que as pessoas têm essa dificuldade, tá? Poxa, Ju, mas a empresa falou que não tem um código de roupa. Você não precisa usar social, mas então o que eu vou usar? Olha aí, bons dois exemplos, né? Um usando tênis, mas aí com blazer, jogou ali por cima. Essa camisa mais aberta, mais larga, eu não sei se me agrada, mas eu gosto do terno, né? Não é blazer, não sei dizer. Gosto mais dessa opção. E nessa primeira opção do moço da camisa branca, 3/4 aqui, né? Ele tá novamente com essa cor tom sombretom, o azul com o branco e o marrom, tanto no cinto quanto no sapato. Interessante, né? E por fim, aqui eu trouxe aqui um modelinho bem bonitinho, que se você colocar uma sapatilha, você vai bem em qualquer empresa. Se você colocar um escarpão, por exemplo, você também fica bem em qualquer empresa. Eu acho esse exemplo ótimo, sinceramente, tá bom, pessoal? Acho esse exemplo ótimo. E por fim, dos homens, passando aqui. Ah, caramba, meu rosto tá bem na foto. Bom, gente, vocês conseguem ver, né? É também essa ideia, essa pegada de realmente o rosto não, perdão. Realmente a roupa estar adequada para qualquer tipo de empresa, tá bom? Estou falando aqui de roupas de entrevista, porque eu sei que tem muita dúvida de vocês. Certo até aqui, pessoal? Vão me mandando se vocês tiverem dúvida, tá? Só me falar que eu estou aqui. Ah, está saindo o filtro, beleza. Agora eu quero falar com vocês sobre programação neurolinguística. Vamos falar de linguagem não verbal. Eu tentei aqui pegar um formato sem que apareça aí muito sem que eu corte, né? Porque eu sei que o Instagram tá aparecendo a minha imagem, eu sei que o Instagram corta. Então eu tô tentando trazer pra vocês aqui. Então, na verdade, o Dr. Paul Ekman, ele criou na verdade foi uma série de TV nos Estados Unidos chamado Lie to Me, Minta para mim, na tradução literal. Aonde ele trouxe
todo o conceito, tá, de linguagem não verbal falando de rosto. Juliana, por que você tá falando disso? Porque ontem surgiu muitas dúvidas sobre gestos, sobre postura, né? Como é que eu vou me manter na entrevista? Eu dei um exemplo, né, do olhar para o lado. Eu já vou trazer aqui essa ideia, esse conceito aqui para vocês. Quando a gente olha para o lado esquerdo, quando a gente vira o olho para o lado esquerdo, é porque a gente está procurando na mente uma resposta que provavelmente é uma mentira. Então a gente está mentindo. Tudo isso é programação neurolinguística. E isso tudo, pessoal, vocês são avaliados durante a entrevista. Louco, né? Eu também acho bem louco isso, mas de fato são profissionais formados em psicologia, né, em pedagogia, então tem toda aí a ciência do ser humano. Trouxe aqui esse conceito do Paul para vocês, onde ele está trazendo aqui como funcionam as expressões do rosto com base em cada emoção, tá? Em cada emoção, então vocês podem perceber aqui raiva, né? Tô discutindo, felicidade, tristeza, surpresa. Aqui eu trouxe uma tabelinha onde ele está explicando mais ou menos como que funciona assim, através de uma tabela, né? Então, quando você tá olhando pro lado esquerdo e para cima, que é o primeiro modelo aqui, olha os olhos pro lado esquerdo e para cima, você está tentando criar uma imagem que não aconteceu, ou seja, você está mentindo. Aí você imagina o recrutador te perguntando assim: oi, candidato João, tudo bem? Então, me fala um exemplo de um desafio que você foi bem sucedido na sua carreira. E aí você começa a revirar o olho para cima, virar para o lado esquerdo, você está tentando mentir. Ele vai analisar isso. Aí ele tem os outros exemplos aqui, então olhar para cima, só que para a direita é a parte visual recordando, então aí você não está mentindo, você está procurando no cérebro a informação, você está indo atrás das suas memórias. Lado, olhando para o lado e para o esquerdo, auditivo criado. Você também está tentando lembrar algo que você ouviu, aliás, que você não ouviu, você está tentando criar algo na audição que é uma mentira. Baixo esquerdo, focar na emoção interna. Aí você tá ali tentando buscar uma emoção daquilo que você sentiu. Você tá procurando entender o que eu senti com isso, né? E baixo direita, um diálogo interior. Você tá conversando com você mesmo. Você tá escutando. É a parte da intuição, né? Deixa eu dar um outro exemplo aqui pra vocês, que acho que vai ficar mais interessante e fácil de vocês entenderem. Está aí o nosso Dr. House. Pra quem assistiu a série, eu gosto pra caramba dessa série. E aqui eu trouxe em inglês, gente, eu não encontrei em português, mas aí eu vou sugerir que todos tenham conhecimento do inglês, que é mais ou menos isso que eu expliquei. Geralmente, pessoal, o lado esquerdo, tá? Eu tô falando agora, só explicando pra vocês pra entenderem o conceito. O lado esquerdo do nosso rosto, dos nossos olhares, tá? É mentira. Então, quando você tá se comunicando com alguém, durante uma entrevista, por exemplo, e você como candidato, você tende a olhar para o lado esquerdo? Cabeça para o lado esquerdo, percebe? Tentar tudo com o lado esquerdo, geralmente é o lado que você está tentando construir algo ou está mentindo. Ah, Ju, mas isso quer dizer que o recrutador percebe? Muito provavelmente sim. Você imagina, gente, que o pessoal da RH, eles têm anos e anos de conhecimento, de experiência, eles já fizeram diversas entrevistas, né? Geralmente, quando você pega uma gerente de RH, eu já fiz uma entrevista onde eu fiz com a gerente do mais alto escalão da empresa, a gerentora do RH. A mulher só tinha, sei lá, no mínimo 30 anos. Então, assim, de área, né? De empresa, de carreira. Então, claro que ela sabe. Então, o lado esquerdo não é o lado esquerdo do cérebro aqui, é o lado esquerdo da face, tá? É geralmente situações que você está mentindo ou tentando construir algo do nada, do zero, né? Não é à toa que o lado esquerdo do cérebro, se não me engano, é o lado de criação mesmo, é o lado de criatividade. E o lado direito é o lado de racionalidade, se não me engano. Eu acho que eu tenho até aqui alguma coisa, mas eu não sei se eu vou conseguir achar rápido. Vamos ver. Deixa eu ver se é este aqui. Não. Deixa
Deixa eu só pegar aqui pra vocês, porque eu acho que essa informação é importante a gente só ter ciência. Tá chegando. Cadê o cérebro? Achei. Ah, não, olha só. O lado esquerdo do cérebro é o lado analítico, é o lado exatamente racional, e o direito é o de criação. O direito é o criativo. Certo, pessoal? Bom, voltando aqui só pra gente finalizar, porque eu já passei os 20 minutos, mas eu sabia que eu já ia passar, mas fiquem comigo, tá, por favor. Bom, falando então, nós falamos do lado esquerdo, e o lado direito do cérebro é o lado da memória, então. Do cérebro não, perdão, pessoal, do rosto, tá? Aqui que eu estou explicando pra você é em relação ao rosto, é a sua face, é a sua comunicação não verbal, é aquilo que você está falando pro recrutador e ele está te analisando, tá? O lado direito da sua face, quando você tenta lembrar, quando você olha pro lado direito, tanto com o olhar quanto com a audição, é a parte de lembrança. Você está tentando relembrar aquele diálogo, como o exemplo aqui, tentando relembrar sons e relembrando imagens. Então, percebe a diferença? Certo? Tudo bem até aqui? Sim, não? Digam pra mim. Deixa eu só voltar o filtro aqui, gente. Bem melhor. Olha só, pessoal. Então, nós chegamos ao fim da nossa live. Fizemos aí 20 minutos, eu tentei trazer essas informações pra vocês. E só pra finalizar a parte de entrevista, tá? O que eu quero que vocês sempre se lembrem. As suas mãos, se não for possível deixar elas pra cima na mesa durante a entrevista, deixa elas bem postas assim, ó. Dedos abertos. Se você fecha o dedo, se você fica com o dedo fechado, com a mão fechada assim, isso significa que você tá com medo, que você não está aberto à negociação, que você tá preocupado, você tá inseguro, tá? Outra coisa, postura. Eu vou postar, depois dessa live aqui, eu vou postar um vídeo, uma parte de um vídeo do Anthony Robbins, que ele tá falando de programação neurolinguística, que ele tá falando do ombro. Olha só o exemplo. Tô até me afastando aqui pra vocês verem. Olha só, o que ele fala? Inseguro, seguro. Ele comenta que é 1 milímetro. Insegurança. Olha só, eu tô com o ombro todo pra baixo, minha mão tá pra baixo. Segurança. É aqui que eu falo, bato no peito, eu falo pra empresa, me contrata, beleza. Meu Instagram tá horrível, meu celular. Percebe a diferença? Percebem? Outra coisa que eu quero que vocês sempre se atentem, olhar nos olhos. Eu não vou pedir pra vocês focarem assim nos olhos do recrutador. Não vão assustar a pessoa. Mas assim, tudo que vocês conversarem, olha com consciência. Olha direto nos olhos. Responda com clareza e segurança. Percebe a diferença? Não deixa o dedo pra baixo, a mão pra baixo, embaixo da mesa, assim, ó. Durante a entrevista. Deixa a mão, ombro pra cima, aberto. Até uma sugestão. Não sei se vocês já assistiram Mad Men ou se vocês já assistiram The Suits, que são 2 séries excelentes. Os 2 personagens principais desses 2 seriados, eles estão sempre na parte de negociação com o braço aqui, ó. Eles sentam assim, o braço aqui, eles conversam assim, olha. Com o cliente, com o chefe, com todo mundo. O que é isso? Mostra segurança. A pessoa está mais segura, ela está aberta à negociação. Eu acho que isso, assim, essa postura com o braço mais aberto aqui, é só realmente quando você tá muito seguro de si. Então, dentro de uma entrevista, talvez possa passar uma arrogância, tá? Então, eu sugiro que não deixem o bracinho aqui. Mas se você está numa negociação com o cliente, você está numa negociação com umas outras áreas da empresa, joga o bracinho pro lado aqui, assim, olha, conversa, vai tratando, mas sempre com a postura. As 2 são ótimas, é verdade. Verdade, Dani. Tá bom, pessoal? E ontem eu comentei também, só vou reforçar o aperto de mão também. O aperto de mão tem uns 3, 4, 5 tipos. O de político é aquele aperto de mão pra cima, só que ele dá o tapinha nas costas. O que isso significa, né? Olha eu falando de entrevista misturando com política. Quando o político ele te dá as mãos assim, baixa a mãozinha nas suas costas, ele tá pedindo seu apoio. Ele tá falando assim, vota em mim. Né? De forma ali, eu diria que, não sei se é inconsciente, eu acho que todos são conscientes, tá? Porque políticos passam por testes, cursos de oratória, de linguagem não verbal e tudo mais. E, como eu falei ontem, se a pessoa, quando você dá um aperto de mão, ela tenta virar sua mão pra baixo, ela tá tentando te dominar.
Então aí você não pode, você tem que levemente dar uma viradinha. E isso se você tá na entrevista, se você vai fazer uma entrevista com um diretor, por exemplo, eu tenho certeza que diretores passam por esse tipo de treinamento, tá, pessoal? Eu tenho certeza. Então, mão firme, pulso firme, não vai apertar com força, mas dá aquela presença, tá? E sempre na lateral, conta comigo, estou colaborando com a empresa. São algumas dicas, né, pessoal? Algumas dicas para que vocês possam entender um pouquinho. E aí, como eu expliquei aqui, eu só vou explicar agora mostrando o meu rosto. Quando eu tô na entrevista e eu tento me lembrar de alguma coisa que é mentira, eu geralmente olho pro lado, eu olho pra cima, pro lado esquerdo. Quando eu olho pro lado direito, é que eu acho que na tela tá o inverso, mas o meu lado direito é este aqui e o esquerdo é este aqui. Então, quando eu olho pro direito, eu tô tentando relembrar uma informação. Eu falo assim, deixa eu lembrar aqui quando que eu consegui, qual foi meu último salário? Mas se eu vou, é claro que é muito subjetivo, mas se eu vou pro lado de cima, eu vou tentando lembrar o lado esquerdo, eu tô mentindo. E o recrutador percebe. Tá bom, pessoal? Bom, gente, eu sei que eu passei os minutinhos, mas eu queria muito passar essas informações pra vocês, porque eu acho super pertinente aí pra carreira. São informações super legais. Eu achava que todo mundo sabia, então quando apareceu as perguntas ontem, eu falei, cara, eu vou levar esse conceito, esse conteúdo pra galera, porque talvez tenha gente que não conhece mesmo. Engraçado, né? Às vezes a gente conhece e fala, todo mundo sabe, e não é verdade. Então, só pra finalizar aqui a nossa live. O curso está aberto, o curso é análise de currículo, o curso de preparação de entrevistas ainda não está concluído, exatamente porque eu tô acrescentando todas essas informações, tá bom? Eu abri o curso de análise de currículo, vai até sexta, tá bom, pessoal? Sexta faz de carrinho. Entrem lá no link da minha bio, o primeiro link, acessem a página, vocês vão ver todos os benefícios, tá? Dentro do curso de análise de currículo, você também tem acesso ao e-book do LinkedIn. É uma super promoção que eu tô fazendo pra vocês pra ajudar durante a quarentena, tá bom? Eu não gosto muito de ficar fazendo merchan, gente, eu não sou muito boa nisso, eu realmente criei esses cursos pra ajudar. Peço também pra vocês que vocês divulguem pras pessoas que vocês conhecem, tá? Porque esse trabalho que eu fiz nesse curso é muito que eu faço nas consultorias. Então eu dou a consultoria, só que começou a ter muita gente, eu não tô conseguindo atender todo mundo, graças a Deus, né? A gente não pode reclamar. Então o curso vai te ajudar, você vai montar o seu currículo, você vai ser chamado para entrevista, eu garanto. O modelo do template que eu uso na consultoria está dentro do curso, tá bom? Então para você fazer a aquisição é até sexta-feira. E aí tem todas as garantias, tem todas as opções do curso, tá bom? Outra informação que eu vou passar pra vocês aqui, quem assistiu aqui a live até o fim, depois dá uma olhada no meu feed, deixa um comentário em relação ao vídeo que eu vou colocar do Anthony Robbins, desse exemplo aqui que ele deu da insegurança e da segurança. Inseguro, seguro. Eu vou postar no feed também pra vocês terem um pouquinho mais de noção do que isso significa, a postura, a linguagem não verbal, que eu tenho batido muito na tecla aqui no meu Instagram sobre isso. Tá bom, pessoal? Enfim, eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu ver aqui, eu acho que não tinha dúvida. Tinha algumas dúvidas. Socorro. Tô trazendo aqui. Valor do curso, R$47. Posso comprar por boleto? Pode, é na plataforma da Hotmart, você tem todo o acesso lá. E você consegue pagar, acho que até 3 vezes. E o template, acho que eu já respondi essas perguntas. Mas eu tô respondendo aqui, na dúvida. Não sei se as pessoas estão aqui. Template tá no curso também, tá bom, pessoal? Se vocês não têm mais alguma dúvida, eu encerro aqui os nossos 7 dias de live. Eita, Juliana. Voltei. Eu encerro os nossos 7 dias de live. Eu espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo. A gente começou falando de currículo, perfil LinkedIn e agora finalizamos com entrevistas, tá bom? No mais, contem comigo, se precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá bom, gente? Desculpa ter passado 10 minutinhos aí de vocês, mas eu acho que valeu a pena, né? Sem perguntas, todo mundo bem, todo mundo vai passar na entrevista, todo mundo vai ser chamado pra entrevista, é o que eu desejo pra vocês. Eu faço o voto que a carreira de vocês dê tudo certo, tá bom, pessoal?